Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você está com os ponteiros da sua vida alinhados para cima? Você tem buscado ao Senhor de todo o coração? A sua vida está reta diante do Senhor? Quer fazer isto? Bem, aqui estamos para ajudá-lo, lendo a Palavra de Deus, aprendendo com Jesus em histórias tão simples, em histórias que eram parábolas, ou seja, fatos do cotidiano, fatos que as pessoas no seu tempo estavam acostumadas a ver, a viver, e quando o Senhor nos traz lições preciosas, parábolas de Jesus. E no programa de hoje conversaremos sobre a parábola da dracma perdida. O que era uma dracma? O que significa isso? O que o Senhor quer falar conosco sobre essa dracma perdida? Quem perdeu essa dracma? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vemos aqui Jesus contando essa parábola maravilhosa da dracma perdida. E ela está no capítulo 15 de Lucas. Nós vemos que os 4 evangelhos, estes 4 evangelhos que nos contam a vida de Jesus. Quando o Senhor veio, quando o Senhor começou o seu ministério, os 3 anos e meio de ministério, a sua, vamos dizer, a sua prisão, tortura, a sua morte na cruz, sepultamento, a sua ressurreição e ascensão aos céus. É isso que está registrado nos 4 evangelhos. 3 são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, estes 3 evangelhos nos mostram mais ou menos os mesmos milagres, os mesmos ensinos de Jesus. Sinóptico significa vendo pelo mesmo prisma, pela mesma ótica. Mas o Evangelho de João é diferente. Ele seleciona 7 milagres, ele seleciona 7 e dentre esses, alguns que não constam nos Evangelhos sinóticos, como, por exemplo, a transformação da água em vinho, como a cura daquele cego de nascença, como a cura daquele homem ali no tanque de Betesda, como a ressurreição de Lázaro. Então, João, ele traz o Evangelho de uma maneira muito acima da teologia de então, mostrando Jesus como o Filho de Deus, o Verbo de Deus. E Jesus assumindo essa posição, dizendo, eu sou, eu sou. 7 vezes em João encontramos Jesus dizendo, eu sou. E nos evangelhos sinóticos de João, nós temos ali figuras de Jesus. Mateus apresenta Jesus como rei, a figura do leão. Marcos apresenta Jesus como servo, é a figura do boi. Lucas apresenta Jesus como homem. Lucas é médico, é o único ali que está no Novo Testamento que não era judeu, ele era grego, um historiador tremendamente capacitado. Ele mostra Jesus como homem e João mostra Jesus como o Filho de Deus, como Deus. Então, é a águia no seu voo. Então, nós vamos ver que Lucas é o que traz mais parábolas de Jesus. E só em Lucas estão exatamente no capítulo 15 as parábolas de Jesus que nos falam da sua, podemos dizer, da sua missão de vir para salvar. A sua missão de resgatar o homem, de levá-lo de volta ao Pai. No capítulo 15 de Lucas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, o filho pródigo. Vamos então à parábola da dracma perdida. Lucas 15, de 8 a 10, nós lemos assim.
Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem, dentro do contexto em que Jesus conta estas 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas, havia um público interessado em ouvir as suas histórias. Ali estavam os fariseus, ali estavam os príncipes dos judeus, os principais, ali estavam também doutores da lei, ali estavam pessoas que estavam incomodadas com Jesus. Incomodados porque Jesus comia, conversava e visitava pessoas como cobradores de impostos, como mulheres prostitutas que vinham arrependidas aos jantares onde Jesus estava. Pecadores, pecadoras, como assim? Como Jesus podia, um rabino tão limpo, tão bonito, tão cheio de conhecimento, não discernir estas pessoas e excluí-las das suas, vamos dizer, das suas aulas, dos seus ensinos? E Jesus, então, conta estas parábolas, mostrando que uma mulher, ele disse, qual é a mulher? Que tendo 10 dracmas, se ela perder uma, se ela não vai varrer a sua casa, ela vai acender a sua candeia, ela vai limpar, ela vai debaixo dos móveis, ela vai procurar até encontrar a dracma que ela perdeu. Não é fácil encontrar, mas quando ela acha, ela fica tão feliz, que ela reúne suas amigas e diz, gente, vem se alegrar comigo, vamos tomar um chá, vamos comer algo, vamos, se fosse aqui em Minas, iria fazer pão de queijo com um café bem gostoso e vamos alegrar, comemorar, porque eu achei a minha dracma perdida. Ela estava perdida e eu a encontrei. Vamos nos alegrar. E ela se alegra com as amigas. Oh, Jesus está valorizando as mulheres. Jesus está contando uma história de mulheres para mulheres. O que aos homens interessava uma história dessa? Sim, o cristianismo valoriza a mulher. Nós vemos aí o movimento feminista dizendo que os cristãos são machistas. Nós vemos aí esse movimento desonrando a mulher, querendo empoderá-la, mas rebaixando a mulher, colocando a mulher como fazendo coisas que jamais deveria pensar. Mas Jesus valoriza. Ele conta uma história de mulheres, onde só mulheres participam. Vamos ver o que era essa dracma. Quanto valia uma dracma? A dracma era uma moeda de prata grega com aproximadamente o mesmo peso do denário romano. Dracma é moeda grega, o denário é moeda romana. A dracma, uma moeda especial. O Império Romano esteve em Israel, ou dominando a Judeia, depois do Império Macedônico, depois que os gregos foram vencidos. Mas os gregos tinham a sua hegemonia na filosofia, deixaram para trás o seu rastro, o seu legado cultural e a sua moeda. A dracma disse que as mulheres ajuntavam as dracmas como seu dote. Não era uma moeda fácil de achar. Não era uma moeda corrente no sentido de estar disponível para todo mundo e fácil. É como hoje aqui no Brasil, alguém que tem dólares e tem o real. Nós usamos o real para os nossos negócios, mas é bom ter os dólares. Eles valorizam, eles têm
Nós temos os interesses para isto. E as mulheres, então, tinham seu dote, juntando as dracmas. Juntando as dracmas. Às vezes colocavam num lenço. Eu vi lá em Israel alguns lenços com as moedinhas penduradas na beiradinha do lenço. Fica tão bonito para ser colocado na cintura ou na cabeça. Mas as dracmas seriam o seu dote, seria a sua economia. E aqui nos fala, não é? Como eram as casas. As casas eram escuras, não tinham janelas abertas, janelas de vidro. Às vezes uma pequena abertura lá no alto, perto do telhado, perto do teto. E mesmo de dia, tinha de acender uma candeia. Tinha de pegar a luz. Não era uma lanterna, era a candeia. E aí ela procurou em toda a casa, em cima dos móveis, arrumou a cama, olhou, procurou. Então ela vai, acende a candeia e vem iluminando debaixo dos móveis, debaixo de tudo. E quando ela acha aquela moedinha, a sua dracma, que alegria, chama as amigas e comemora. Claro que não é uma festa de casamento, é um momento de alegria. Jesus diz que assim como aquela mulher, ela procurou a dracma. Ela parou tudo o que estava fazendo e se dispôs a achar aquela dracma. Se dispôs a achar o que estava perdido. Assim Deus. Deus tem tantas obrigações. Deus tem tanto que fazer. Mas Ele parou tudo quando enviou o seu Filho. Jesus veio como Emanuel, Deus conosco. Jesus veio para dar a sua vida por nós e alegria nos céus pela vida de cada pecador que se arrepende. Cada pessoa que recebe a alegria da salvação, há uma festa no céu. Vamos ver? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 51, verso 12 e 13. Nós lemos Davi dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi diz: torna-me dar a alegria da tua salvação. Quando nós somos salvos, uma alegria se apodera de nós. Jesus disse para os discípulos, quando eles voltaram depois da sua viagem, quando foram às aldeias e vilas de Israel, anunciando que o reino de Deus chegou, e Jesus havia lhes dado autoridade sobre as enfermidades, sobre o maligno, para libertarem as pessoas endemoniadas, para ressuscitarem os mortos, para curarem os enfermos. E eles voltaram com uma alegria: Jesus, Jesus, ao teu nome os demônios se nos submetem. Jesus, os enfermos são curados. Jesus. E ele disse: sim, eu vi Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. Mas olha, alegrem-se, não por causa dos milagres. Alegrem-se não por causa disso que acontece na cura, na libertação. Alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a minha alegria, essa é a nossa alegria. Saber que o nosso nome está lá, garantida a nossa salvação. Isso nos traz alegria. A palavra diz: alegrai-vos na esperança. Que esperança? Nossa salvação. De usufruirmos de tudo que Jesus foi preparar para nós, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano. Esta alegria da nossa esperança. Alegrai-vos. Davi disse: quando eu pequei, quando eu errei, eu fiquei tão triste, eu fiquei arrasado, eu perdi a alegria. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. E essa alegria só retorna quando estamos perdoados. Davi comemora isso. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito
voluntário. Sim, Deus vem em busca do homem perdido. Deus vem, Ele traz, Ele fez o seu plano maravilhoso anunciado lá no Gênesis, lá para Adão e Eva, Gênesis 3,15, o Senhor disse para a mulher: olha, vou multiplicar os sofrimentos da sua gravidez. O seu desejo será para o seu marido. E o Senhor, quando a serpente foi amaldiçoada, o Senhor disse: do descendente da mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente haveria de ter alguma coisa para ferir o Filho de Deus, mas o Senhor haveria de esmagar a cabeça, haveria de derrotar completamente Satanás, o inimigo, o acusador, o tentador, o mentiroso, aquele que está todo o tempo acusando os filhos de Deus. O Senhor disse que a cabeça dele seria esmagada. E Jesus, ali na cruz do Calvário, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte por nós, para nos dar eterna salvação. A salvação, então, traz esta alegria tão grande. A dracma perdida, ela foi procurada, ela foi sonhada em voltar às mãos, em voltar aquele lencinho mostrando o seu dote, mostrando a sua fortuna, mostrando o seu trabalho, mostrando o seu futuro garantido. A salvação no Senhor traz tudo isso para nós. Restitui-me a alegria da tua salvação, a alegria. Em Ezequiel 34, o verso 11 e 12, nós vamos ver Deus vindo em busca do homem perdido. É Deus procurando, como Jesus contou na parábola da dracma, a mulher procurando, como se fosse a igreja, mas Deus procurando. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. O Senhor diz aqui que como o pastor busca as suas ovelhas diligentemente, Ele não volta até ter encontrado a ovelha perdida ou as suas ovelhas dispersas. Assim, o Senhor diz: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Deus está à sua procura, sabia? Deus está buscando você que está fugindo, fugindo e fugindo. Você que tem tapado seus ouvidos de ouvir a voz de Deus. Ele vem te buscar. Ele quer colocar você na posição de filho. Estar junto dele, trazer a você a alegria da salvação. Alegria que nós temos somente quando encontramos Jesus. Alegria da esperança, daquilo que nos aguarda nesse futuro tão maravilhoso. Eu mesmo buscarei. Deus podia mandar anjos, Deus podia enviar sua criatura mais perfeita para se tornar ser humano e morrer no nosso lugar. Mas Ele enviou o seu Filho, porque Deus quer fazer de nós filhos de Deus. Filhos de Deus. E nós vamos ver que o mistério ou o ministério da reconciliação. Reconciliação é a busca do perdido. É reconciliar o homem com Deus. O homem voltar para casa. Voltar para a presença do Pai. Ter comunhão com Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. Está escrito assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa linda! Aquele que não conheceu pecado. Jesus nunca foi pecador, mas Deus o fez pecado. Deus fez com que todas as nossas culpas caíssem sobre Jesus. Assim como no Antigo Testamento, quando iam oferecer o cordeiro ou o novilho pelo pecado, o ofertante colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal que seria imolado e confessava: eu sou um traidor, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão, eu fiz isso. Ele confessava seus pecados. Ele estava passando para aquele animalzinho a sua culpa. E o animal era esfolado, era morto, era colocado sobre o altar e queimado. O sangue derramado simbolizava que a culpa estava sendo levada. Mas sangue de bodes, de touros, de novilhos, de cordeiros, de cabritos, não podem perdoar o homem. Quantos teriam de ser mortos? Então Deus enviou o seu cordeiro. Deus enviou o seu próprio filho. Não foi fácil para Jesus. Ali no Getsemane ele mostrou quanta dor, quanto sofrimento. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres, disse Jesus. Não foi fácil. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Por isso ele pôde reconciliar consigo o mundo. Com a mão ele segura o homem, com a outra mão ele segura o Pai. Ele é o intermediário, ele é o mediador entre Deus e o homem. Jesus, homem, Deus. Deus, homem. Jesus, o Filho de Deus, que veio fazer de nós filhos de Deus. Então, essa parábola tão linda da dracma perdida, assim como as outras do capítulo 15 de Lucas, vão nos mostrar Deus reconciliando, Deus vindo em busca do homem. Porque o homem não tem buscado a Deus. O homem não tem ido ao encontro de Deus. E quando vai, ele vai pelo erro, ele vai pela mentira, ele vai achando que boas obras serão o caminho para Deus. Ele vai achando que existe a reencarnação, que ele vai poder reencarnar e voltar até se aperfeiçoar para agradar a Deus. Não é por aí. Ou ele vai através de outras religiões que são apenas mentira. Porque só o Evangelho, só o cristianismo tem a solução para o pecado do homem. Por isso, quando a mulher na história encontra a sua dracma perdida, ela faz uma festa, ela chama as amigas, ela reúne e cantam e dançam e se alegram. Olha, eu encontrei a minha dracma perdida. Eu encontrei. Você sabe a alegria que há no coração quando encontramos algo que estava perdido. Você, eu, estávamos perdidos e fomos achados. E no dia que o Senhor nos encontrou, houve festa no céu. Pode haver uma festa hoje, se você hoje voltar para o Senhor. Que tal? Vamos orar?
abra o seu coração e deixe Jesus derramar sobre você seu perdão e seu amor. Ore comigo dizendo assim, curve sua fronte, se for possível se ajoelhe e diga comigo assim: Senhor Jesus, reconheço que eu sou um pecador e estou perdido. Reconheço que eu preciso de Ti. Reconheço que Tu tens vindo ao meu encontro. Eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo de tudo que tenho vivido longe de Ti. E te peço, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, alegria da Tua salvação. Escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida, e encha-me com Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para ser Teu, totalmente Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique firme, ame o Senhor acima de todas as coisas. Experimente a alegria de ser um filho de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente e até nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.